segredo. Esse aí. Jesus, esse lugar, esse momento, Pai, não é sobre aquilo que nós pensamos que tem que ser, não é sobre o que nós desejamos que aconteça, Jesus. Nós estamos aqui promovendo um lugar para sermos tocados pelo Senhor, Jesus. O Senhor nos ensinou em João 17,3 que a vida eterna é essa, que conheçam ao Deus, que Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, nós estamos conhecendo a Deus. A vida eterna é que nós conheçamos a Deus. Sabe, tinha um homem na Bíblia chamado Cornélio, e Cornélio dava esmolas e fazia adorações a Deus, e sabe o que o anjo disse para ele? Cornélio, as suas ações subiram como um memorial diante de Deus. Sabe, eu não sei como você está hoje, mas dependendo da sua fome, dependendo de como está seu coração, a sua história pode ser marcada de tal ponto, que você vai chegar em casa e escrever num caderno: Deus tocou e mudou minha vida hoje. Então, sabe, o reino dos céus é tomado por expectativa. Levante a sua expectativa, Deus está aqui, Ele vai fazer algo. Sabe por que você está aqui? Não é porque sua mãe te trouxe, não é porque seu pai te trouxe, não é porque você acha que você tem que vir, mas é porque Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, que vocês vão e deem muito fruto, e frutos que permaneçam. Nós precisamos entender que estamos aqui porque Deus nos comissionou para um chamado, irmãos. Canta mais uma vez, Dedé. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é, e esse é o meu amor. Diga isso mais uma vez. Essa é minha promessa. Essa minha vida pra te coroar. Esse é o nosso anseio, e esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Não será não. Essa é nossa promessa ante Jesus. Só a igreja mais uma vez, essa. E esse é o meu anseio. Meu amor não será essa fome que me faz. Tu és a sede, és o nome que escuto a deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa
Essa é a nossa promessa ao Senhor. Minha vida pra te coroar como rei do nosso coração. Esse é o meu anseio e é o meu anseio. Não será. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para cá, aproveita que você está de pé. Nós somos gratos pela vida do Henrique. Nós somos gratos pela presença do Senhor aqui. Mais importante do que a estrutura, mais importante do que tudo aqui, meu irmão, é a presença de Deus. Esse microfone que eu estou segurando não te liberta. Essa estrutura não te liberta. Isso não faz com que você mude de rota, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus, obrigado pela vida do Henrique. Que o teu servo seja a boca do Senhor aqui nesse lugar, Pai, nesse momento, nessa cidade, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um plano sobre o Juiz de Fora. E que não seja preciso que se levantem outros, porque essa é a nossa promessa, gastar a vida para te coroar. E esse é o nosso anseio, fazer com que o nosso amor pelo Senhor nunca seja um segredo para as pessoas que estão lá fora. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ensine nessa noite, através da vida do Henrique, a nos posicionarmos de forma que agrada ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensine, Pai, a sanar o problema dessa nossa geração de uma maneira que honra e agrada ao Senhor. Nós declaramos fogo do Espírito, poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Pode usar isso. Irmãos, fiquem em pé, mais um pouquinho só. Amém. Irmão, você pode me ajudar? Vamos junto. Isso aqui não está no esboço, mas eu sinto de dizer, sabe? Quando Jesus estava indo ceiar com os discípulos pelas últimas vezes, ele disse assim: eu anseio ardentemente sentar à mesa com vocês. Ardentemente sentar à mesa com vocês. Tessalonicenses diz: orem sem cessar. Sabe, tem uma vez que Jesus vai ter um encontro com Natanael. E nesse encontro, Filipe vai apresentá-lo dizendo: é Jesus de Nazaré. E Natanael vai dizer: será que pode algo bom sair de Nazaré? Mas então ele conhece Jesus, todo ríspido e arrogante. Mas o Senhor diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. Tem um consenso entre estudiosos que Natanael estava passando por um momento difícil. Então Natanael diz: mestre, você é o mestre, Jesus. Mas Jesus diz: você crê porque eu te vi debaixo da figueira? Pois te digo que ainda verás anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Sabe, meus irmãos, Jesus tem muito mais do que tudo que nós imaginamos, do que tudo que nós já vimos. Aumente a sua fome pelo Senhor. Ele quer falar ao seu coração hoje. Ele quer ativar o seu coração. Amém? Pode se sentar. Hoje me foi dada a missão de falar a respeito de posicionamento, e isso é algo que eu acho bom na nossa geração. A nossa geração, fazendo uma pesquisa rápida, de 75% a 80% das pessoas de 15 a 25 anos estão comprometidas com uma causa. Sabe, elas estão carregando uma mensagem. E dentre essas, as mais diversas causas que se pode imaginar. Tem pessoas que estão levando a causa do cristianismo, tem pessoas de outras religiões, tem feministas, LGBTs, enfim, tem muitas causas às quais as pessoas estão dedicando as suas vidas para propagar. Só que o grande problema da nossa geração não é ser intenso, isso até nós somos, o problema é ser constante.
Paulo vai dizer para Timóteo assim: pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por muito tempo eu tive problema com a palavra equilíbrio, porque equilíbrio traz para nós uma ideia de que nós estamos fazendo algo de maneira monótona, sabe? Que você está fazendo, mas você não colocou o seu coração naquilo. Mas houve um dia em que eu entendi o que é equilíbrio. Equilíbrio é ser constantemente intenso. Equilíbrio é você carregar uma verdade de tal forma que você não vai conseguir fazer nada que aponte para ela, irmãos. Sabe, uma vez que nós estamos dispostos a carregar o Evangelho de Jesus, nós estamos apontando para Ele com tudo que nós fazemos. Uma geração que luta com intensidade, mas se esquece do porquê luta. Martinho Lutero dizia que se nós não temos uma causa pela qual nós podemos até morrer, nós não estamos vivendo de verdade. E o texto que eu queria ler com vocês é Lucas 3, capítulo 21, e depois nós vamos para o Lucas 4, amém? Vamos ler um pouquinho, estou na NVI, pessoal. Lucas 3, 21, vai dizer assim, eu preciso que você preste atenção. Lucas 3, 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Deus está dizendo para Jesus: tu és meu filho amado e em ti me agrado. Ele está formando a identidade de Jesus, e após ele formar isso, Jesus vai para o deserto. Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorarás, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, e com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até uma ocasião oportuna. Irmãos, nós percebemos nesse texto que a todo momento o diabo está chegando com manjares para Jesus. Em todo momento ele está chegando com banquetes para que ele largue aquilo que ele ouviu do Senhor em Lucas 3. Em todo momento ele está pondo à prova a identidade de Jesus que foi revelada por Deus. Tu és meu filho amado, e Jesus não larga a identidade dele, porque nada pode parar ou comprar uma geração que está cheia no secreto. Meus irmãos, de verdade, Jesus acabou de ouvir de Deus que ele é o filho amado de Deus. Jesus sabe quem ele é em Deus. Você acha que Jesus vai se impressionar com fama? Você acha que Jesus vai se impressionar com dinheiro? Você acha que coisas terrenas e passageiras hão de comprar o coração de Jesus? Não, meu irmão, é necessário muito mais para comprá-lo. Tem um momento na Bíblia em que Pedro vai se encontrar com Jesus, e Pedro está passando a noite, toda a madrugada, até o amanhecer, meus irmãos, procurando peixes. Então ele encontra com Jesus, Jesus coloca milhares de peixes, mais do que ele já tinha visto em toda a sua vida, nas mãos dele, e sabe o que ele faz com os peixes que ele tanto queria? Joga fora, não importa mais. Tem outro momento em que ele vai com Jesus no Monte da Transfiguração, e ele vê Jesus, meus irmãos, como ele nunca tinha visto. Ele vê Jesus glorioso no céu. Então o que ele disse? Vamos fazer uma cabana, mestre, e vamos morar nesse lugar. Pedro está dizendo: eu não quero sair daqui, não há nada que possa me tirar da presença do meu amado. Paulo gastava a sua vida para matar cristãos, Paulo gastava a sua vida para perseguir a igreja, mas há um momento que Paulo vê Jesus, e quando Paulo vê Jesus, ele cai do cavalo e diz: mestre. Então ele gastou toda a sua vida para plantar igrejas, as quais ele destruía antes de ter uma revelação. Sabe, meus irmãos, Paulo foi um homem que sofreu muito.
Só foi um homem que foi escorraçado, foi um homem que foi batido, foi um homem que foi preso, mas em Filipenses 1:12 ele diz assim: meus irmãos, não se preocupem comigo, porque tudo isso tem acontecido para o progresso do Evangelho. O que é que faz com que tudo aquilo que era importante para nós mude de foco? Sabe, Moisés, todos já ouviram a história de Moisés. Irmãos, Moisés um dia vai encontrar com Deus no monte, e depois dos múltiplos pecados do povo, Jesus um dia vai dizer para ele na forma de Deus, ele vai dizer assim: agora eu não vou mais com você, eu vou mandar um anjo, mas vocês irão chegar na terra, as promessas irão se concluir, vocês vão chegar em um lugar, mas vocês não vão comigo, vocês vão com o anjo. E sabe o que Moisés diz? Daqui eu não arredo o pé se o Senhor não for comigo. Nós precisamos ser lançados em uma radicalidade, a qual nós não nos importamos mais do que nos importávamos no passado, mas agora nós somos feitos novos. Muito provavelmente tenha passado despercebido de você um versículo que pode mudar a sua vida. Lucas 4:13, depois de tudo aquilo que Jesus passou, vai ser dito algo: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até uma ocasião oportuna. Tendo passado todas essas coisas, o diabo deixou, procurando uma ocasião oportuna. Sabe qual é a ocasião oportuna? É quando nós nos esquecemos de quem nós somos. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus o seguinte: tu és meu filho amado, em quem eu me compadeço, em quem eu me comprazo, tu és o filho que eu amo. O diabo estava falando, ele acabou de ouvir isso. Quando ele se esquecer, eu ataco. Sabe, meus irmãos, se nós não nos apossarmos das promessas de Deus na nossa vida, nós nunca iremos ser aquilo que nós temos que de fato ser. Se apegue naquilo que Deus falou ao seu respeito, tem uma recompensa para isso. Lucas 4,14 vai dizer assim: Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. Jesus nega os manjares de Satanás, mas à mesma altura que foi a renúncia de Jesus, também vem o fato dele ser cheio do Espírito Santo. O que nos enche do Espírito Santo não é o fato de nós termos coisas. Muitos acham que nós somos cheios do Espírito Santo quando nós temos unção, quando nós pregamos, mas não. Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós estamos dispostos a largar tudo aquilo que temos. Hebreus 11:38 vai falar que houveram homens os quais a terra não era digno. Sabe o que é um homem que a terra não é digno? Aquilo que é passageiro não muda o que ele faz. Aquilo que é passageiro não muda o que ele é. Ele está disposto a caminhar em busca da pátria celestial. Abraão tinha prometido Canaã, mas sabe o que ele fez? Ele continuou peregrinando em Canaã, porque ele estava esperando algo muito maior. Deus não exige, meus irmãos, que nós sejamos bons. Deus não exige que nós saibamos fazer. Deus não exige que nós sejamos aqueles que sabem tudo. Sabe, tem alguns aqui que Deus vai levar para outras nações. Isso não quer saber que você tem que saber falar uma língua, 2 línguas, 3 línguas. Não, não é sobre isso. A única coisa que Deus exige de você é coragem. Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu irei contigo. Onde está a sua coragem? A sua coragem está em você, então você será medroso. Se a sua coragem está no Senhor, você vai reconhecer que Ele é maior do que tudo aquilo que pode te parar. Vamos lá, diga amém. Qual era a diferença de Davi para os outros homens do exército? Tinham milhares no exército vendo Golias e nenhum deles os enfrentava, mas por que bate um senso de urgência em Davi e ele enfrenta Golias? É porque Davi olhava para Deus e os homens olhavam para o gigante, irmãos. Então vamos lá, os homens estão aqui dizendo, nossa, mas Golias é muito grande, e Davi está olhando para Deus dizendo, cadê o gigante, cadê a dificuldade, cadê aquilo que é maior do que Deus na sua vida? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está plantado nele, você vai gerar frutos nele, meus irmãos. E deixa eu te dizer algo, não importa o solo a qual a semente foi plantada. Nós estamos muitas vezes achando que o crescimento da semente está condicionado com a terra, sendo que não é assim que Deus nos ensinou. Isaac, no tempo da seca, plantou e colheu 100 vezes mais do que todos os outros. No tempo da seca, Isaac ficou tão grande que os reis da época diziam para ele, olha só, a gente precisa fazer uma aliança, você cresceu demais.
Então, muitas vezes nós estamos achando que o lugar no qual nós estamos plantados pode limitar aquilo que nós estamos vivendo, sendo que é o contrário. Sendo que não é o lugar na terra que nós estamos inseridos, mas é o lugar no espírito, irmãos. Não é o tamanho do que você tem na terra, sabe? É o que você tem no céu. Por que nós temos que confiar em Deus? Hebreus 13:8 vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Números 23:19 vai dizer: pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Qual é o intuito de Deus fazer algo na nossa vida? Você sabe por que Deus quer fazer algo no seu coração? Você sabe? Deus quer fazer algo em você que aponte para Ele. Jesus te fez a sua imagem e semelhança por um motivo. Você será o lugar o qual pessoas conhecerão Jesus. Jesus escolheu que você fosse a vitrine a qual Ele seria mostrado para o mundo. E é por isso que Deus te coloca em lugares que, se Ele não fizer, não tem como acontecer. Muitas vezes nós estamos pensando: será que Deus pode fazer algo em Juiz de Fora? Tem pessoas que estão pensando: será que Deus pode restaurar o meu secreto? Eu não creio nele como eu cria antes. E aí você acha muito difícil Deus fazer. Mas qual era a chance de Jesus ressuscitar Lázaro? Qual era a chance dos cegos verem? Qual era a chance dos coxos andarem? Qual era a chance de nós termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, meus irmãos? Então nós estamos sendo movidos por probabilidade quando nós estamos com Deus que não tem a menor, sabe, não tem a menor ligação com os números do que Deus está fazendo. Jesus nos chama para andar pela fé, meus irmãos, e sabe o que Ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe por que Jesus se apresenta para você como a verdade? É porque na verdade não tem espaço para dúvida. Caminhar com Deus e duvidar é incompatível, meus irmãos. Jesus está se apresentando como o caminho para nós, para que nós não venhamos para Ele pedir um mapa para onde nós temos que ir. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou o mapa, olha para mim. Salmos 34:5 vai dizer: aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. A pergunta: você está perdido? Você está olhando para Jesus? Porque homens que estão inspirados por Deus não se importam se estão indo para a esquerda ou para a direita, não olham se estão em Juiz de Fora ou no Rio de Janeiro, eles olham: eu estou no centro da vontade de Deus. Jesus te chama para ser como é dito em João 3:5. Jesus está conversando com Nicodemos e ele vai dizer: porque aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, não sabem para onde vêm, não sabem para onde vão, mas estão olhando para Jesus. E o sentimento de perdição não se apodera daqueles que estão olhando para o dono da vida. Nós estamos falando sobre posicionamento hoje. E algo que pode impedir o seu posicionamento é o fato de você se achar pequeno para aquilo que Deus está falando a seu respeito. Mas o que mais vai ser dito aqui hoje é que não é sobre você. E é exatamente esse o motivo pelo qual Deus te escolheu. Tem uma graça, meus irmãos, em não saber como fazer. Deus te diz: eu te chamei para pregar para essa geração, eu te chamei para chacoalhar essa geração, e você não sabe como fazer. Ótimo, você é como Maria. Deus escolheu Maria para dar luz ao Salvador do mundo, e Jesus vai dizer para ela através do anjo: você vai dar luz a um filho. E ela diz: mas eu não conheço nenhum homem. E é como se quando ela estivesse dizendo isso, Deus estivesse dizendo: é exatamente por isso que eu te escolhi, porque pelo fato de você não saber fazer sozinho, você vai fazer só com o meu auxílio. Irmãos, Deus vai chegar um dia para Abraão, e conversando com Abraão ele vai dizer: eu vou te dar um filho. Sabe o que a mulher dele era? Estéril. Caminhar com Deus é o ferir da lógica. Às vezes nós estamos vivendo com Jesus, mas estamos vivendo pouco. Nós esperamos pouco, nós vivemos pouco e achamos que estamos experimentando o extraordinário. Mas e se eu te dissesse que Jesus te chamou para sonhar com o impossível?
Se eu te dissesse que Deus vai te levar em lugares os quais você não vai imaginar, e aí você fala, mas isso está na Bíblia? Tá, meu irmão. Salmos 2:8 vai dizer, pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a sua propriedade. Nós estamos questionando a nossa estrutura para algo que Deus vai fazer, meus irmãos. Tinha um pescador em uma aldeia, e ele pescava vários peixes. Então ele pegava peixes grandes e jogava-os fora e pegava um peixe menor. E um dia foram perguntar para ele, por que é que você não está usando os peixes grandes? E ele respondeu, é porque a minha panela é pequena. Não sei se você entendeu, mas tem pessoas que estão perdendo grandes coisas por achar que é na sua panela, que é na sua estrutura, que é no seu corpo que tem que caber. Sendo que tudo aquilo que você está fazendo não está falando a respeito de você, meu irmão. A história que eu mais amo da Bíblia é de Enoque. E são alguns versículos só. A Bíblia vai dizer, os dias de Enoque foram 365 anos. Ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você está entendendo isso, irmão? Ele andou com Deus, então ele já não era. Algumas pessoas chegam para mim e perguntam, como que faz para falar como você fala? Eu, quê? Como faz para ser como você é? Quê? Eu não sou mais. Ele é. Meus irmãos, quando Jesus, posso descer aqui? Meus irmãos, quando Jesus fala para nós que nós temos que ser a imagem e semelhança dele, é porque nós temos tudo aquilo que é necessário para que as pessoas creiam no Evangelho. Se você olhar para trás, você vai ver que na sua história não teria como você estar sentado aqui se não fosse Deus. Você vai olhar para trás e você vai ver, se Deus não tivesse feito, meus irmãos. E o fato de Deus ter feito algo na sua história é o motivo pelo qual Ele te designou voz para a geração. Irmãos, Enoque andou com Deus e já não era. Você precisa entender que quando caminhar com Deus, você vai sumir diante das dificuldades. Mas quando você sair delas, você vai mostrar algo que é a verdade. Eu só estou aqui hoje porque Deus fez na minha vida. Nós estamos questionando porque Deus nos leva a desertos, nós estamos questionando porque Deus nos leva a lugares difíceis, sendo que esse é exatamente o motivo pelo qual Deus nos colocou lá, para que a glória dele possa ser revelada aos homens. Mas por que Deus chegou para Gideão, que teria a missão difícil de, com 32.000 homens em seu exército, derrotar 135.000 e diminuiu os homens de Gideão para 300? Por quê? Porque a glória de Deus há de ser revelada. Por que Deus, antes de José ser um governador, coloca ele primeiro no poço, depois coloca na prisão, depois na escravidão, depois coloca ele sendo caluniado, depois coloca ele na prisão novamente, até que ele vá para o governo? É porque José vai poder olhar para trás e dizer, se não fosse Deus, irmão. Sabe onde começou a igreja de Jesus? Sabe onde ele começa a igreja? Sabe onde ele fundamenta a igreja? Cesareia de Filipe, um lugar chamado Boca do Inferno. Irmão, se posicionar não está ligado, nem correlacionado com o lugar no qual você está plantado agora. Porque é uma estação, é passageiro, é algo muito maior, o motivo pelo qual Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer te dar visão. E visão é diferente de vista. A visão é algo dado por Deus e a vista é algo dado pelo homem. A vista é algo que te limita, mas a visão é algo que te impulsiona. Em 2 Reis, capítulo 6, vai ter Eliseu e um menino qual Eliseu estava treinando. E diante da perseguição grande naquele tempo pelo profeta Eliseu, o menino vai dizer, você não está vendo, mestre? Olha quantos vêm para nos destruir. E sabe o que Eliseu diz para o menino? Ele não diz nem para o menino, ele diz para Deus, ele diz, Senhor, mostra para ele. Senhor, dá visão para ele. E sabe o que aquele menino que estava amedrontado com os exércitos do mundo vendo? Sabe o que ele viu agora? Ele viu que o exército de Deus que estava no redor era muito maior do que tudo aquilo que o mundo estava impondo para ele.
Deus está sendo muito claro nessa noite em te dizer: não permita que a estação a qual você está agora faça com que você deixe de se mover. Um dia Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? E então, após ter seus lábios limpos, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se nós estamos aqui hoje é porque nós dizemos para o Senhor: envia-me a mim. Só que Jesus também diz algo. Ele diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ele também diz que aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno dele. E nós estamos entendendo hoje que nós temos que queimar a nossa ponte com o nosso passado, porque o nosso passado não dita quem nós somos hoje. Não é porque o teu passado tem marcas que hoje você vai estar machucado. Tinha um comandante chamado Agatocles. E ele estava, ele estava levando uma embarcação com diversos soldados para fazer um ataque na África. E eles eram poucos homens, e haviam muitos africanos. Então, quando eles chegam lá, sabe o que ele faz? Ele queima os barcos, porque não tem como voltar para o lugar de onde você saiu, irmão. A verdade é que você não é mais a mesma pessoa. A verdade é que Deus fez algo tão novo na sua vida que você não se identifica com quem você era, e agora você precisa pegar as ferramentas as quais Deus está te dando e lutar. Sabe também por que ele queima o barco? É porque os inimigos, diante da vitória dele, poderiam fugir com a embarcação dele. Jesus está te dizendo: queime os barcos, porque o velho homem ainda vive em você. Se o velho homem pegar o barco e voltar para de onde você saiu, você não vai cumprir o seu propósito. Queime os barcos, queime as pontes com o passado. Não tem como você voltar para lá, porque você não é mais quem você era. Às vezes as lembranças te tomam e você pensa: como seria se eu ainda estivesse lá? E Deus está te dizendo: não existe lá. Nós estamos tentando convencer Deus, meus irmãos, de que nós não temos o necessário para começar, sendo que Deus fez tudo quando nada existia. Então, como nós queremos convencer Deus de que nós não temos o necessário para fazer aquilo que Ele está pedindo para nós, sendo que Ele fez tudo quando não havia nada? Sabe o que a palavra vai dizer em João 1? No princípio, Ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Qual é o nosso problema, irmão? O meu e o seu problema não é ouvir a voz de Deus, Ele está falando a todo momento, mas o nosso problema é ouvir todas as outras vozes. O nosso problema é ouvir a Deus e não estar criterioso a ouvir pessoas que não conhecem a Deus. Se aposte das promessas de Deus na sua vida. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 1 João 2,14 vai dizer: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês já venceram o maligno. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que têm a vosso respeito, te diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. João 17:3 vai dizer: e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Será que Deus quer o meu coração? Jesus te responde em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que entrar, eu entrarei, cearei e farei morada. E será que algo vai poder me separar desse amor? Romanos capítulo 8, versículo 38, pois eu estou bem convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem principados nem potestades, nem quaisquer poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se nós nos apossamos da palavra, meus irmãos, as mentiras de Satanás não vão se estabelecer na nossa vida. Apocalipse 2,4 vai dizer assim: tenho porém contra você, que abandonou o seu primeiro amor.
volta-te às primeiras obras e arrependa-se. Você pode ver isso aqui como uma exortação, que também é, mas você também pode ver como um convite de Jesus. Eu ainda estou te esperando. Irmãos, a pergunta que Deus fez para Adão ecoa no seu coração agora: Adão, onde estás? Só que agora, nós não precisamos mais voltar para o jardim, porque você é o jardim, e você pode decidir florescer em Deus ou matar aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Essa história do primeiro amor, quando eu comecei na fé e comecei a ir à igreja, muitos me diziam: você só está vindo na igreja porque você está no primeiro amor, daqui a pouco passa, daqui a pouco passa, daqui a pouco esse amor passa, daqui a pouco essa verdade passa, daqui a pouco esse fogo queima, daqui a pouco essa chama para de arder. Mas então eu fui me aconselhar com um amigo, e sabe o que ele disse? Olha só, a próxima vez que as pessoas te disserem que você está no primeiro amor, você exorta elas, você fala assim: eu não estou no primeiro amor, eu estou no amor, e você também deveria estar. O que é que nos fez parar de queimar? O que é que nos fez sair de Levítico? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós somos profissionais em questionar os métodos de Deus para trabalhar na nossa vida. Profissionais, irmãos. Mas a verdade é que tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida e sua história só tem um propósito: te levar para mais perto dEle. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus sempre quer que você volte para o lugar do encontro. Até porque, como Adão, ele nunca saiu de lá. Olha como Deus fez com Jó. A Bíblia vai dizer em Jó capítulo 1 que ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que buscava fazer o bem. Mas então, Deus permite que Jó passe por umas provas muito cabulosas. Deus permite que Jó perca a sua família, seus amigos. Deus permite que Jó perca tudo. Deus permite que Jó perca tudo. Irmãos, a vida de Jó ficou tão difícil que a Bíblia diz que Satanás abriu feridas na pele dele de tal maneira que ele pegava cacos de telha para se coçar, irmãos. Esse foi o nível da dificuldade que aconteceu na vida de Jó. Mas como toda tempestade, uma hora passa. E quando passou a tempestade de Jó, ele declarou em Jó 42:5: Antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Quando eu era um homem justo, reto, temente a Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora que eu pude sair de uma situação a qual só Deus poderia me tirar, Senhor, agora os meus olhos te veem. Então, por que nós temos tanta habilidade para questionar e criticar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e nós não estamos dizendo o que Deus quer me ensinar com isso? José, diante de todas as dificuldades que ele passou, uma coisa eu tenho certeza: ele aplicava na vida dele Romanos 8:28, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o chamado do Senhor. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que tem afligido a sua vida, uma coisa eu sei: Deus te colocou nessa situação com um propósito. Pergunte o que Ele quer te ensinar no meio da luta. Meus irmãos, a vida não foi feita para ser difícil. A vida foi feita para ser leve. Mateus 11:28: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos oferecerei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, disse Jesus, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para suas almas. Se você está cansado, você não colocou sobre ele os seus fardos? É uma verdade que Deus não te dá um fardo maior do que você possa suportar, porque a verdade, meu irmão, é que Ele não te deu fardo algum. Tudo estava sobre Jesus naquela cruz. E se você está carregando algo que está além da conta e pesando em você, é porque você não precisa carregar isso. Lucas 14:28 até o 30, se puder colocar. Vai dizer assim: qual de vocês, se construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verifica se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dela, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meus irmãos, Deus fez uma conta para te ter aqui hoje.
Deus te fez uma conta para hoje me trazer aqui, te pedir um posicionamento da sua parte diante do que Ele tem feito. Deus fez essa conta. Filipenses 1,6 vai dizer que Ele fez uma conta e a obra a qual Ele começou em você há de ser terminada. Então a minha pergunta é, por que você está achando que você não vai conseguir passar por isso, sendo que Deus fez uma obra na sua vida, contou tudo aquilo que Ele tinha e disse, vai dar? Por que é que muitas vezes nós estamos dizendo, não vai acontecer, não, eu não vou conseguir passar por isso, por quê? Sendo que Deus colocou em você tudo o que você precisa para sair dessa situação. Deus pode estar te pedindo muitas coisas, mas Deus não te pede nada que Ele já não tenha te dado antes. Existe a parábola dos talentos, as quais Deus dá para um talento, para outro 2 e para outro 5. O que tinha 5 e o que tinha 2 multiplicaram, mas o que tinha 1 escondeu. E Deus disse, antes tivesse você não escondido, e multiplicado o seu talento como os outros fizeram. A pergunta de Deus é, por que pelo tamanho que você acha que você tem, você não está fazendo nada? A verdade é que Deus colocou o armamento na sua vida, pesado, para saquear o inferno. Sabe o que a Bíblia vai dizer? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Significa que a igreja vai atacar o inferno, porque as portas não são um dispositivo de ataque, ninguém vai chegar com uma porta batendo no outro, mas você vai se defender com uma porta, e o que a Bíblia está dizendo é que a porta do inferno não prevalecerá a igreja do Senhor. A minha pergunta é, por que você não está batendo na porta do inferno e saqueando almas? Que sejamos radicais como quem tem uma visão, que sejamos verticais como quem tem um Deus. Jesus nunca nos chamou para sermos pregadores, Jesus nunca nos chamou para sermos apenas cristãos, Jesus te chamou para ser um discípulo, amém? E sabe qual que é a diferença de um da multidão e o discípulo? É que quando Jesus chamava a atenção da multidão, Ele fazia sinais e maravilhas, curava cegos, coxos, não importava, Jesus estava fazendo algo sobrenatural, mas quando Ele chegava para os discípulos, sabe o que Ele dizia? Eu vou morrer, eu estou indo para o meu Pai. Sabe o que Jesus vai dizer em João 15? Já não vos chamo servos, mas amigos, porque um servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu, tudo o que tenho feito, tenho-vos feito conhecido. A pergunta é, nós queremos ser uma multidão permanecendo no raso, ou nós queremos ser alguém que tem a revelação de Jesus, irmãos? Tem um preço alto. A multidão, depois dos sinais, vai embora, mas o discípulo acorda com Jesus, o discípulo passa perrengue com Jesus, o discípulo está em lugares os quais a multidão não está, a multidão está nos sinais, sabe, a multidão ela está no raso, mas os discípulos estão ali ouvindo de Jesus. Eu anseio ardentemente cear com você. O discípulo está ouvindo, eu vou para o meu Pai, mas vai ficar melhor ainda, porque virá o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Sabe qual é o tamanho da revelação que nós queremos de Jesus? Pode subir, Dedé, louvor, já estamos terminando. Na verdade, vamos fingir que estamos acabando, chamando o Dedé para cantar. Por que nós temos que nos posicionar? Por que nós temos que nos mover? Por que nós temos que fazer aquilo que Deus nos pediu? Por que é que nós temos que conhecer Jesus? Vocês já estão cansados de saber isso, mas isso me impulsionou e impulsiona vocês. Sofrimentos físicos de Jesus. Jesus suou gotas de sangue enquanto orava, sentindo a aproximação da cruz e os pesos do pecado. Jesus foi flagelado com uma tortura brutal de chicotes, que poderiam ter tiras de couro com pedaços de metal ou osso. Aquele que nasceu para usar uma coroa de ouro, usou uma coroa de espinhos. Jesus foi crucificado, o que era um método romano de execução que causou dor em Jesus. Jesus foi separado de Deus pelo meu e pelo seu pecado. Jesus experimentou toda a ira de Deus que estava preparada para mim e para você. Jesus diz para Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Sendo que eles eram um, mas esse laço foi rompido momentaneamente, para que Deus tivesse você.
Jesus foi rejeitado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi traído e Jesus sentiu solidão. Mas tudo isso para eu e você pudéssemos dizer, 1 Coríntios 55 e 58, tudo isso, disse o apóstolo Paulo, para que nós pudéssemos proclamar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Paulo um dia disse o seguinte: me imitem, porque eu imito a Cristo. A pergunta é, você pode chegar para os seus colegas e dizer, me imitem, porque eu imito a Cristo? Façam como eu, porque eu estou fazendo como Ele. Jesus está nos chamando para uma radicalidade, meus irmãos, que nós não vamos ter vergonha de dizer que somos discípulos de Jesus, mas nós vamos ter alegria em saber que as pessoas abrindo a palavra dele verão, nós estamos aqui com um homem misericordioso, nós estamos aqui com um homem o qual se propôs a mostrar Jesus Cristo aos homens. Não pense que não tem um preço mostrar o Senhor, mas é aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus nega os manjares de Satanás, mas é cheio do Espírito. Sabe o que Efésios 5 diz? Sejam cheios do Espírito Santo. É um mandamento, não é uma opção. Se você não é cheio do Espírito Santo, se você não é cheio da graça de Deus, você está em pecado. E tem alguns que agora, fiquem de pé, por favor. E eu sei que tem alguns que nessa noite estão com seu coração queimando, sentindo algo diferente. Demorou, mas Deus te pegou, de jeito. E enquanto o Dedé estiver ministrando aqui, eu vou estar aqui na frente e eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você entendesse que a missão de Deus é maior que você. O que Deus colocou no seu coração é muito maior do que tudo que você poderia pensar ou imaginar. Aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida não teria como você fazer sozinho. Mas se a missão é maior que você, significa que alguém maior está com você também. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há dificuldade, não há obstáculo que seja grande demais, meus irmãos. Não há, quando nós estamos com o Rei dos Reis. Eu vou estar aqui orando por vocês. Eu poderia estar em qualquer